Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa noite maravilhosa. O Senhor é a pessoa mais importante aqui dessa reunião. E nós estamos aqui, Pai, quebrantados, estamos sedentos, famintos, Pai, pela Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Nós necessitamos, Pai, um ano se virou agora, para 2023. Nós precisamos ouvir, Pai, de Ti, as instruções para esse ano, Deus. Nós precisamos do Senhor. É como Pedro falou: para onde eu irei, se só tem palavras de vida eterna? Nós queremos, Pai, ouvir a Ti aqui nessa noite. O Senhor já começou a falar desde os louvores, porque o Senhor habita em meio aos louvores. A Tua palavra, ela é poderosa, viva e eficaz. E eu tenho certeza que nessa noite, Papai, o Senhor já encontrou aqui pessoas com o coração sedentos por Ti. O Senhor já encontrou aqui nessa noite pessoas que estão como terra fértil para receber uma semente direto do Teu trono. Pai, no nome de Jesus, Papai, que o Senhor venha falar com cada um de nós através do Teu Santo Espírito, da forma, Pai, que precisa falar com cada um aqui que está aqui nessa noite, que está vendo agora no online. Em nome de Jesus, Pai, nós precisamos de Ti. Teu Santo Espírito tem total liberdade aqui. Toda honra, toda glória vai ser dada a Ti, Pai. Que o Senhor venha com uma palavra de renovo, uma palavra de transformação, uma palavra que o Senhor vai liberar cura aqui nessa noite, uma palavra na qual o Senhor vai ter uma ação sobrenatural sobre a vida de pessoas que serão libertas, Pai, serão direcionados para o destino profético que o Senhor tem para elas. Em nome de Jesus, fala conosco aqui nessa noite, fala com as pessoas que estão no online. Em nome de Jesus, queremos Te ouvir, Jesus. Precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém, Poema? Tá todo mundo feliz? Então fala aí para quem está do seu lado: e cara, que bom que você veio, boa noite. Fala, Pai do Senhor, Shalom. Fala o que o Espírito Santo estiver colocando aí no seu coração, aí, em nome de Jesus. Aleluia. Gente, eu estou feliz demais. Quem está feliz com esse ano 2023? Pelo aquilo que o Senhor vai fazer. Amém? Porque a nossa esperança está em Jesus, está nele. Amém? Então, queridos, se você, quem aqui já viu a live do nosso apóstolo Leandro Barreto, na semana passada agora, sobre o nosso ano profético de 2023. Levanta sua mão assim, ó. Deixa eu ver. Muitas pessoas acho que não viu ainda, a maioria viu. Se você não viu ainda, entra lá no YouTube, coloca lá, Poema Nations, e aí você vai ver um vídeo lá, Ano Profético Leandro Barreto. Lá o nosso apóstolo falou para a gente, explicou sobre a palavra que Deus colocou no coração dele para a Poema desfrutar nesse ano, em nome de Jesus. E a Poema Nations, para vocês ficarem sabendo, é uma poema que está nascendo nos Estados Unidos, gente. Nossa, glória a Deus, hein? A Poema Nations está nascendo nos Estados Unidos, gente. Estão felizes? Por que nascendo? Porque a igreja não se abre, a igreja nasce. E vai ser glorioso esse tempo lá, eu tenho certeza disso. E o ano profético de 2022, para nós recapitularmos, qual que foi, gente? On fire, ele vem para medir. Lá na carta de Pedro, fala o seguinte, que Deus ia vir com fogo para nos provar, ia começar pela casa de Deus, para medir. E assim aconteceu. Aconteceu ou não aconteceu, gente? Quantas provas de fogo nós passamos aí, pessoas que às vezes estão ainda passando, ou já passou. Mas eu quero dizer para você o seguinte: Sadraque, Mesaque e Abidnego, o que levou eles para a fornalha não foi Nabucodonosor, foi a fidelidade deles com Deus. A fidelidade deles com Deus mandou eles para a fornalha. Só que entenda o seguinte: quem se mantém fiel na fornalha, na prova de fogo até o fim, Deus o coloca numa outra posição de honra. Porque aqueles caras, eles ficaram até o fim na fornalha. E apareceu lá uma quarta pessoa, que eu tenho certeza que é a pessoa do Senhor Jesus, protegendo, livrando todo o tempo ali. E quando eles saem, eles vão para um outro nível, uma nova estação na vida deles. E para esse ano de 2023, o nosso ano profético, ele está lá em Salmos, não precisa abrir, em Salmos capítulo 78. Eu ia pedir para depois você em casa, você que não leu ainda, leia
o Salmo 78 inteiro. Mas os versículos chaves do ano profético de 2023 está lá nos versículos 70, 71 e 72 do Salmo 78, que diz assim: escolheu o seu servo Davi, não precisa abrir sua Bíblia, e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Então sabe o que vai acontecer sobre sua vida em 2023? Pessoas que estão se mantendo fiel ao Senhor Jesus, por detrás das malhadas, como aconteceu com Davi. Ele se manteve fiel em todo o tempo. Ele era aquele o improvável, lembra? Que chega Samuel lá para ungir o rei, aparecem os irmãos dele, muito maiores que ele, tinha muito mais aparência e postura para ser um rei de Israel, mas ele falou, não, Deus falou, não é esse, não é esse, não é esse, é aquele que está lá por detrás das malhadas, é aquele que está lá adorando a Jesus, adorando ao Senhor, e ninguém está vendo, é Ele que eu quero. Então eu quero dizer para você, meu querido, esse ano de 2023, sobre a sua vida, eu declaro em nome de Jesus, aqueles que estão se mantendo fiel ao Senhor, é o tempo de uma colheita sobre a sua vida. Ele vai tirar por detrás das malhadas e vai colocar numa nova posição de governo, uma nova dimensão de governo, uma nova estatura, um novo nível, para você avançar com mais força, com mais intensidade, com o Evangelho de Cristo Jesus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Ele saiu da posição de pastor de ovelhas e foi para pastorear uma nação, Israel, uma nova dimensão, e vai acontecer isso sobre a sua vida nesse ano, em nome de Jesus. Quem toma posse? Amém? E a palavra, o tema dessa mensagem que eu quero ministrar aqui sobre a sua vida hoje, eu quero que você preste muita atenção em cada versículo, em cada momento aqui. Eu quero falar num tema, quando o céu responde. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, em Marcos capítulo 1, no versículo 14. Marcos capítulo 1, versículo 14. Evangelho de Marcos. A palavra do Senhor diz assim, ó. Depois que João foi preso, aqui está falando do João Batista, Jesus seguiu para a região da Galileia, e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Repita comigo assim, boa notícia. Em outras versões, boas novas. Então o Evangelho, querido, entenda isso. O Evangelho, ele não é notícias ruins. O Evangelho não se trata de algo antigo, não é ruim nem antigo. É bom e é novo. Mas mesmo sendo um livro milenar, é novo, Maciel? É novo, porque a palavra se renova. Você pode ler, talvez, esses versículos que eu vou ler, que você já leu, talvez, centenas de vezes, sei lá quantas vezes você já leu isso que eu vou falar aqui. Mas tem um renovo, tem um novo para você aqui. Quem já leu já várias vezes um texto e fala, cara, eu não tinha visto, não tinha percebido isso. Deus está falando agora de uma outra maneira comigo, com o mesmo texto. Quem já aconteceu isso? Aconteceu assim sobre a sua vida essa noite. Por isso que o Evangelho se trata de boas notícias, boas novas. Sempre Jesus vai ter uma mensagem de esperança para você. Sempre uma mensagem de fé para você. Às vezes nós viemos para Jesus com um monte de circunstâncias, mas Jesus, olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando. Mas Jesus olha para você e fala para você assim, eu tenho uma mensagem de esperança para você. Talvez você está aqui, você entrou num beco sem saída, para você entender que a única saída é Jesus nesse beco sem saída. Estão comigo? Então, no próximo versículo diz o seguinte, nós lemos, no 14, né? 14, aí depois o 15. Ele dizia, chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu dois pescadores, eram Simão e seu irmão André. Então presta atenção aqui, ó. Isso que eu estou lendo aqui, esses versículos, se tratam da primeira pregação de Jesus. Primeira pregação dele. Nós estamos na nossa primeira ceia do ano. Amém? E aqui é a primeira pregação de Jesus. Então imagina, o primeiro, gente, os teólogos falam da lei da primeira menção. É muito importante nós entendermos a primeira vez que acontece algo, porque ali tem uma essência, ali
a pessoa ela tenta dar um resumo, ela tenta fazer de tudo para que você entenda já de uma forma clara do que se trata as coisas do reino de Deus. E aqui Jesus, ele está falando, pregando pela primeira vez. Imagina Jesus, parece no Instagram da igreja, ó, primeira pregação de Jesus na Poema. Imagina, eu tenho certeza que cada um de nós ia ficar pensando assim, né? Cara, o que Jesus vai pregar a primeira vez para a gente? O que será que ele vai falar? Era assim que a galera estava lá naquela época. Imagina, João Batista estava ali preparando o caminho, falando de alguém que estava para vir, que aquele seria melhor, que aquele seria o Salvador, o Messias. E ele faz a primeira pregação, o primeiro discurso, a primeira pregação de Jesus. Do que ele fala? De 3 fundamentos elementares que a gente nunca pode esquecer do que se trata o Evangelho. E aqui ele fala de 3 tópicos. Ele abriu ali o iPad dele, 3 tópicos que apareceu para ele ali, que é o seguinte, ó, versículo 15: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Chegou a hora, o reino de Deus chegou. Ele estava trazendo uma boa notícia para aquela galera. Estou aqui, chegou o reino de Deus. Segundo, ele fala o seguinte: arrependam-se. Chegou a hora do reino de Deus, arrependam-se. Por que arrependimento? Porque é impossível nós acessarmos o reino dos céus sem um arrependimento. Nós somos salvos através do quê? Do nosso arrependimento, da nossa velha vida, e da fé em Cristo Jesus, que é o terceiro tópico aqui, onde ele fala o quê? Chegado o reino de Deus, arrependam-se e creiam no Evangelho. Creiam naquilo que eu estou falando para você. Amém? Então aqui essa primeira pregação de Jesus parece ser algo muito simples, mas é algo muito poderoso para as nossas vidas. Nós precisamos sempre lembrar disso, que o reino de Deus é chegado. Então nessa primeira menção de Jesus, ele coloca esses 3 temas. E João Batista já estava falando sobre isso, e Jesus ele veio reforçar. Agora, quem é João Batista? João Batista é um homem escolhido por Deus, que já foi profetizado lá no livro de Isaías, 700 anos antes de Cristo. João Batista, ele foi profetizado. Sabe o que eu quero falar para cada um de vocês que estão aqui nessa noite? Você foi profetizado. Você é fruto de oração. Você sabia que tem muitas pessoas que oraram por você, para você estar aqui nessa noite? Quem acredita nisso? Você foi profetizado por Deus. Olha para o irmão que está do seu lado, fala assim, ó, cara, você foi profetizado por Deus. Efésios capítulo 1, versículo 4, sabe o que Deus diz sobre você? Ele fala assim, ó: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa por causa do seu amor por nós. Lá na fundação do mundo, Deus já pensou em cada um de vocês. Talvez você está aqui nessa noite e pense que, né, tem gente que pensa que veio de uma explosão, que ô Maciel, e cara, estou vivendo cada coisa na minha vida, eu acho que Deus nunca olhou por mim não. Olha, eu fui abandonado pela minha família, mas eu quero dizer para você, Deus nunca abandonou você, e Ele tem um projeto maravilhoso sobre sua vida, porque você foi pensado. Você pensa que só foi lá quando você estava no embrião, na barriga da sua mãe? Não, você já foi pensado lá antes da fundação do mundo, cara. Porque existe também Jeremias que fala que lá eu já te vi, né, no ventre da sua mãe, mas lá atrás, antes da fundação do mundo, Ele já pensou em você. Aí depois, em Mateus 11, 7 não precisa abrir, Jesus ele vem falar um pouco sobre João Batista, e ele começa falando assim: quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Olha que interessante o que ele estava falando para o povo lá. O que vocês foram ver no deserto? Vê o cara lá, o João Batista. E aí ele continua falando: um caniço sacudido pelo vento? Vocês foram ver uma pessoa inconstante? Claro que não, gente. O que ele fala depois: um homem bem vestido? Ora, os que vestem bem moram
moram nos palácios. Gente, sabe o que ele estava falando? João Batista, a palavra do Senhor fala o seguinte, que ele era um cara esquisito. O cara comia mel silvestre com gafanhoto. Alguém aqui já comeu gafanhoto? Então ele comia gafanhoto e mel silvestre. Sabe como é que era a roupa dele? Era pele de camelo, com cinto. Olha que cara esquisito, gente. Só que presta atenção, muitas pessoas iam ter com João Batista, não é em qualquer lugar não, lá no deserto. Sabe por quê? Porque aquele que carrega a presença de Deus atrai pessoas. Muitas pessoas vão vir atrás de você em 2023 em nome de Jesus, porque você carrega a presença de Deus. E elas nos acham esquisito, gente. Onde a gente está, já aconteceu com você? De pessoas que chegavam assim, cara, você é esquisito, cara. Você não é igual a todo mundo. Que fala tal coisa, que fica vendo umas coisas. Você é diferente, cara. Eu lembro que eu trabalhava num lugar que tinha uns espíritas lá que falavam assim para mim, você tem uma energia diferente. E falava que eu tinha uma energia, que tinha uma luz. Aí eu falei assim, então essa luz é a luz de Cristo. E essa luz ela pode também nascer em você, em qualquer um que entregar a vida para Ele. Então esse algo esquisito que o povo viu em João Batista, tem em você também. Por quê nós somos esquisitos? Porque nós não somos amoldados por esse mundo. Nós renovamos a nossa mente para que se cumpra a perfeita e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Agora, a boa notícia disso é que na hora que essa pessoa que está lá, que te acha esquisito, está precisando de ajuda, ela corre lá em você. Cara, você não tem como fazer aquela oração lá por mim? Já aconteceu isso com vocês? Por quê? Porque vocês têm a luz de Cristo, a presença de Deus em vocês. Agora olha que interessante, aí Jesus ele pega, ele continua. E ele fala lá no versículo 11 de Mateus 11 o seguinte, ó: digo a verdade a vocês, no meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Olha que louco isso, gente. O que Jesus está dizendo aqui, é que daqui para trás, ele era o maior. Ele foi o maior. Mas Maciel, João Batista, ele foi maior que Moisés, o homem da lei, o homem na qual Deus falava face a face, foi maior. Jesus está dizendo que João Batista foi o maior de todos nascido de mulher até esse momento aqui. João Batista foi maior que Abraão, foi o patriarca da fé. João Batista foi maior que ele. Enoque, e eu posso citar muitos outros. O rei Davi, o maior rei de Israel. João Batista foi maior que todos eles. Agora sabe por que Davi ele foi o maior de todos? Porque João Batista, o profeta, ele foi aquele que deu a mão para todos os profetas do passado e deu a mão para a própria profecia que estava diante dele, que era Cristo Jesus. Ele é aquele que conectou as gerações, cara. Ele conectou a velha aliança com a nova aliança. Ele foi aquele que conectou o Velho Testamento com o Novo Testamento. Você é o maior, é aquele que batizou Jesus, cara. Eu quero declarar sobre sua vida em nome de Jesus, que você é a geração de João Batista, que vai fazer conexões de gerações, trazendo aquilo que foi profetizado para a existência, das mãos para a profecia, e você vai ver isso sobre a vida dos seus filhos. Você vai ser aquele que vai conectar gerações, e vai transferir tudo aquilo que Deus derramou sobre a sua vida, aqui até esse momento, querido, e muito mais do que Deus vai derramar, e você vai transferir tudo isso para uma próxima geração, porque você é aquele que está preparando o caminho para a segunda vinda de Jesus, meu amigo. Você está feliz ainda? Está todo mundo feliz mesmo, estou vendo, todo mundo sorrindo. Isso aí, né? Então fica feliz, meu querido, porque Deus vai te usar de uma forma maravilhosa em 2023. Poderosa em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque agora eu vou falar para... É louco falar isso, né, gente? Cara, João Batista foi maior do que todos aqueles caras que você conhece da velha aliança. Agora, você quer ver o mais louco? É porque o versículo continua e fala o seguinte: todavia,
Jesus continua no versículo: o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Acho que vocês não pegaram isso aqui. Vou falar de novo. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Então vou explicar para vocês. João Batista está aqui, certo? Daqui para trás, João Batista foi o maior. Agora, daqui para frente, após Atos 2, com a descida do Espírito Santo de Deus, a inauguração da igreja, quando Jesus fez ali com Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, com fundamentação ali, o nascimento da igreja do Senhor Jesus, cara, entenda isso. Ele está dizendo que agora o menor no reino dos céus vai ser maior que João Batista. Sabe por quê, meu amigo? Isso aqui ele está falando da igreja. A igreja está aqui? Ele está falando da igreja, meu amigo. Ele está falando aqui da igreja. E por que ele está falando isso? Porque até então eles conheciam o Espírito Santo vindo sobre Maria. Quando ela vai ficar grávida, o Espírito Santo vem sobre ela. Mas agora, depois de Atos 10, com a descida do Espírito Santo, onde Jesus fala: eu vou para que ele venha, para quê? Para habitar e fazer morada. E agora o Espírito Santo, ele não vem mais apenas sobre você, ele mora dentro de você. Olha que algo maravilhoso, meu amigo. E às vezes a gente quer chegar lá no céu e perguntar para Davi, né? Nossa, cara, não vejo a hora de chegar lá no céu e conversar com Davi, como é que era, como é que você fez quando você escreveu lá Salmo 27, uma coisa eu quero fazer da minha vida, ficar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, como que foi isso, cara? Não, sabe o que vai acontecer? Davi vai vir correndo atrás de você, e vai falar assim: cara, explica para mim, Carlos, explica para mim, como é que esse negócio de ter o Espírito Santo dentro, cara, porque eu não vivi isso na minha época, ele só vinha sobre, eu não tive essa experiência, vocês foram muito maior do que eu, igreja. Vocês têm a autoridade que o Senhor Jesus deu para vocês. E por que vocês estão aqui no culto? Tem pessoas que estão aqui que achou que perdeu a autoridade, achou que o diabo estava ganhando, achou que estava perdendo, mas Jesus veio entregar essa palavra para você, meu amigo. Toda a autoridade, a chave dos céus, Ele entregou para a igreja. Toda a autoridade está em Cristo Jesus, e Ele fala para você: agora eu te comissiono para você expulsar demônios, para curar enfermos, para libertar pessoas, porque você agora é maior do que João Batista, porque você tem um Espírito Santo habitando dentro da sua vida, cara. É tão maravilhoso, gente, a palavra de Deus. Jesus vai transformar a sua vida aqui nessa noite. Nós estamos só começando. Então João Batista, ele foi profetizado, ele foi um grande profeta, ele é o cara que conectou as gerações, deixou um legado. E ele foi preso, mas quando ele para a pregação dele, porque ele foi preso, Jesus, ele inicia a pregação. Continua. Sempre quando um sai, um outro entra. O evangelho, ele vai sempre continuar avançando. Agora, entendam isso. A igreja, então o mistério de Deus é Jesus. O mistério que está oculto foi revelado, que está lá em Efésios. É Cristo, Cristo em nós, esperança da glória. Agora, qual que é o mistério de Jesus? A igreja. Somos nós que estamos aqui. E a igreja, ela é formada do quê? De um ajuntamento de iguais? Não. Ajuntamento de iguais é Torre de Babel. Torre de Babel foi construído com tijolos iguais, com argamassa. Isso fala do quê? Da força do braço, soberba do homem, querendo fazer algo para ser maior que Deus. Mas a igreja não. A igreja, ela é construída de pedras, pedras imperfeitas que são encaixadas umas com as outras, e elas são talhadas para que possa dar o encaixe. A igreja, ela é feita de pedra. Por isso que ele fala: Pedro, sobre essa pedra, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Porque a igreja, ela é feita de pedras. É um ajuntamento de diferentes. Ajuntamento de diferentes. Como é maravilhoso viver
essa época que nós estamos vivendo como igreja. Agora, o que Deus ele deu para a igreja? Deu duas coisas: a autoridade. Então, fala isso comigo. Deus deu algo para você. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Deus deu algo para você ser igreja comigo. Deus deu algo só para a igreja. Ele não deu para presidente, não deu para mais ninguém. Deu para a igreja. Que é o quê? A autoridade e algo maravilhoso, que está num outro versículo depois, quando Jesus fala para Pedro sobre essa pedra: ficarei minha igreja. Olha o próximo versículo, Mateus 16, 19. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. A igreja tem a chave do reino dos céus. Olha que poderoso, meu querido. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então balança a sua mão assim. Nós temos a chave. Dá uma balançadinha na chave aí. Eu não tenho a chave. Nós temos a chave. A chave não foi dada para um homem. A chave foi dada para a igreja. E nós só somos igreja no nós. Não existe igreja sozinha assistindo igreja em YouTube lá no quartinho da sua casa. Existe igreja aqui assim, ó. Eu não consigo ser igreja sem vocês, meu amigo. Igreja é nós. Balança de novo a chavinha. Estou com a chavinha aqui, Marcel. Agora eu pergunto, você está usando essa chavinha ou ela está trancada lá na gaveta? Porque Ele te deu autoridade. Você está com a chavinha na mão. Jesus foi lá, pegou essa chavinha, deu na mão da igreja. Agora você precisa usar em nome de Jesus. Você tem autoridade, cara. E tem muitas pessoas que guardou a chavinha, não está usando, para acessar coisas maravilhosas. Gente, eu lembro um ano que a gente passou, já contei esse testemunho aqui, do meu filho, o Filipinho. E ele era novinho na época, acho que tinha uns 3 anos. E ele começou a perder a respiração. Ele estava tendo uma bronquite asmática aguda. E aí ele começou até a fechar o olhinho assim, aquele negócio horrível. Eu peguei, coloquei ele no carro, saí correndo para o hospital. E aí chegando no hospital, eles já correram com ele, colocaram o oxigênio lá e os remédios e tal, para ele melhorando. Só que aí ele ficou internado um dia, eu pensei, a moça falou, não, isso aqui a gente faz um procedimento aqui, amanhã com certeza já tem alta. Só que chega outro dia, não teve alta. Chega no terceiro dia, já estava no final do ano. E eu lembro que a gente passou o ano novo no hospital. E aí depois o quadro evoluiu para uma pneumonia bacteriana. E essa pneumonia ela é de alto risco, porque é muito fácil de dar uma infecção generalizada e vir a óbito. E aí, não queria nem entrar no Google para ver essas coisas, é horrível, né, quando a gente começa a pesquisar. Mas era isso a realidade das pessoas que conversavam com a gente, explicavam. E cara, aquele dia, só para quem, né, já passou por uma situação dessa, sabe do que passou, do que viveu. E aquele quadro foi piorando dia após dia, gente. E eu já não estava nem aí mais para ano novo, para fogos. A gente estava lá já no dia 1, 2 de janeiro. E já estava completando já o 6º dia, eu revezando turno com a minha esposa. Eu ficava lá 12 horas, ela ficava 12 horas. E aí no 6º dia, cara, não que antes não estava orando, mas no 6º dia, até ali a gente estava tentando de tudo ali, mas chegou um momento que a gente entregou na mão de Deus. Falou, Deus, Filipinho está nas tuas mãos, Senhor Jesus. Entra com a tua intervenção, que a gente não sabe mais o que fazer, cara. Em nome de Jesus. A igreja está lá orando comigo. Eu lembro que a igreja levantou um clamor aqui também, pela vida do Filipinho. E lá a gente levantou um clamor e se uniu junto com a igreja. Sabe o que aconteceu? Deus deu ordem aos céus. Deus veio com a cura instantânea sobre a vida do Filipinho. No 6º dia, veio com a cura imediata sobre a vida dele. E ele teve alta do hospital para a honra e glória do Senhor Jesus. Chaves que Deus deu para a igreja. Peço para acionar coisas maravilhosas em Deus. Um tempo atrás, a filha do Ciro também foi cometida de uma doença lá. Chegou um momento que ela tinha parado os rins já. Cara, a gente levantou um clamor aqui na igreja. Não sei quem estava aqui, quem lembra, aqui no culto. E a gente orou, a gente levantou esse clamor. Passou alguns dias, ela teve alta do hospital, ela foi curada para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu posso citando aqui muitos e muitos outros casos.
Uma vez eu e o Vande, a gente foi também orar para uma menina que estava com meningite no hospital, daquela bacteriana também. E ela estava de coma, o caso dela era gravíssimo. E eu lembro que eu entrei com o Vande lá com aquela capa assim, sabe? Tudo vestido. E ali a gente, de longe, não se podia chegar perto dela. E a gente orou, a gente clamou junto com a igreja. Não tem nada a ver com o Maciel nem com o Vande, mas tem a ver com a autoridade que Deus deu para a igreja do Senhor Jesus. Quem está me entendendo? E a menina, passou alguns dias, ela foi curada e ela saiu do coma para a honra e glória do Senhor Jesus, cara. Eu estou citando alguns exemplos aqui da intervenção de Deus. Mas por quê? Porque essa autoridade foi dada para a igreja do Senhor Jesus. E a pergunta é, você está usando? A chave foi dada para a igreja, cara. Deus deu para a igreja. A nuvem no deserto que guiava o povo lá, que protegia, que trazia teve o maná, o fogo, a coluna de fogo. Não era para guiar um homem, era um povo. Na Bíblia, nós vamos ver 3 tipos de tempo. No grego existe 3 palavras para a palavra tempo. Existe o tempo Cronos, o Kairos e o Aion. O que é o tempo Cronos? O tempo Cronos é o nosso tempo, é o tempo do homem. É o nosso tempo que tem passado, presente, futuro, o tempo do relógio, meses, anos, semanas, dias. Esse é o tempo Cronos. Existe também o tempo Kairos. O Kairos, se você ver a raiz da palavra, tem lá, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 6, que diz o seguinte: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, e Ele irá te exaltar no tempo certo, no tempo determinado. Esse tempo determinado aqui, se você tem a Bíblia Strong, vai mostrar como Kairos. Kairos é o tempo determinado, é o tempo oportuno de Deus para que se cumpra algo de Deus na nossa vida. Esse é o tempo de Deus, tempo Kairos. Agora existe o outro tempo, que é o tempo Aion. Esse é um tempo da habitação de Deus, que Ele vive num presente eterno. O tempo Aion não tem passado, presente e futuro. Ele é um tempo ilimitado. Ele é um tempo eterno. Um tempo eterno de Deus. Você vai ver esse tempo eterno, e se você clicar no Strong vai aparecer Aion, é lá em Tito 1:2, onde fala assim: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Esse tempos eternos é Aion. É a habitação de Deus num presente eterno, que não tem passado, presente e futuro. E aí é importante nós entendermos isso. Por exemplo, quando você vê lá em Apocalipse 13:8, que diz assim: e o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. No Cronos dá uma loucura na nossa cabeça, não dá? Porque, mas como assim o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo? Sendo que é há 2000 anos atrás que Jesus morreu. Como assim desde a fundação do mundo? Por quê? Porque Deus aqui está falando a partir de uma perspectiva de um tempo Aion. No tempo Aion, que não tem passado, presente e futuro, já aconteceu. Tem coisas que Deus no tempo Aion, Ele já determinou para acontecer sobre a sua vida, meu amigo. O que está faltando? O tempo Kairos de Deus para que se cumpra. O Aion está aqui. Aqui está o Cronos que nós estamos vivendo. Tem um tempo determinado, que chega um Kairos, que é o tempo determinado por Deus, para que se cumpra muitas coisas sobre sua vida, daquilo que Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Abraão e Sara, eles já estavam velhinhos, acho que ele tinha 100 anos, ela 80 anos. Só que o Cronos, o que falava para ele? Que era o tempo nosso. Não, como assim ter filho? Nós somos velhos. Não tem como. No Cronos era essa situação que falava. Mas no Aion já existia uma promessa de Deus liberada, que ele ia ter o filho na velhice, Isaac. Sabe qual que é o problema nosso? É que muitas vezes a gente quer adiantar o processo. E ele foi adiantar e gerou Ismael. Por quê? Porque às vezes a gente quer ajudar Deus. Quer dar ajudinha de Deus para antecipar as coisas. Só que quando você gera Ismael, você pode estar gerando um problema.
Existe um tempo, Kairos de Deus, para realizar as coisas num tempo determinado. Ele quis adiantar, gerou um problema que tem um problema até hoje lá naquele lugar da Palestina, Israel. Porque quis adiantar algo. Você tem a chave, querido, que foi liberado para a igreja, para você orar, para você clamar a Deus. Você tem autoridade. E tem muita coisa que nós ainda às vezes não acessamos, porque nós não buscamos. O Kairos de Deus, ele pode vir a qualquer instante sobre a nossa vida, mas muitas vezes está precisando de um posicionamento nosso, em autoridade, em arrependimento, em mudar um estilo de vida, em mudar uma situação na nossa vida, para que você desfrute de um Kairos, que já foi determinado no Aion de Deus. Quem está entendendo? Amém? Sobre a sua vida, meu amigo. Naquele momento que a gente clamou ali pelo Felipe, a gente viu a intervenção de Deus naquele lugar. Algo que já estava determinado nos céus. E quando os céus respondem, a terra se cala. A terra só falava assim, ó, vai piorar, não tem como, o negócio está feio. Tem pessoas que estão aqui, talvez a terra, tudo, as circunstâncias estão te dizendo, vai falir, não vai dar certo. Olha o diagnóstico que você tem, mas eu quero dizer para você, o que vai determinar o que vai acontecer sobre a sua vida, é o que os céus vão responder sobre você. É aquilo que vai ser dado ordem através dos céus sobre a sua vida. E vai se cumprir em nome de Jesus. Quando os céus respondem, a terra ela fica sem resposta, porque não dá para explicar aquilo que Deus faz. Não dá para explicar o sobrenatural daquilo que Deus faz nas nossas vidas. Tem muitas pessoas que já estão sendo curadas aqui nessa noite, vão ser ainda outras pessoas, em nome de Jesus, cara. E tudo isso é inexplicável, porque você vai explicar explicando Deus, vai explicar coisas inefáveis, sobrenaturais. Mas para o nosso lado, o que nós temos que fazer? Acreditar. É chegado já o reino de Deus. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Salmos capítulo 121, versículo 1 diz assim: e levo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará nem dormirá aquele que é o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre, cara. Sabe o que quer dizer dormitará? Fui tentar entender essa palavra. Dormitará está querendo dizer que Deus ele nem cochila, Ele nem pisca, cara. Ele está todo o tempo olhando, guardando a sua vida. Você sabia disso? Ele não dorme, o guarda de Israel. Eu estava no ano novo agora, eu fui passar junto com a família do Fernandão, da Daiane, lá em Ibiúna. E aí teve um momento de manhã lá que eu fui correr com o Luciano, que faz umas corridas. E lá é um lugar de muitos sítios, lá é tudo estrada de terra assim. E aí eu saí para correr com o Luciano. E aí aconteceu o seguinte, a gente foi ter na mesa ali, conversando e tal, correndo. Só que a gente foi indo, gente, a gente foi indo nas estradas lá. E lá um monte de estrada, um monte de trevo. E a gente foi indo correndo. E eu achando que ele está com o celular, porque eu não estava com o celular. E ele achando que eu estava com o celular, e ele não estava com o celular. E a gente foi indo, foi embora. Cara, não é que a gente se perde, cara. A gente se perde, aí não, é só pegar o GPS, mas que GPS, Marcelo? Pega o seu celular. Eu falei, não trouxe celular. Eu também não trouxe. E a gente se perdeu lá. E cara, aí a gente foi, cara, meu Deus do céu, velho, que louco, não tem celular naquele lugar lá e tal. Aí a gente começou, cara, vamos correndo. Eu falei, cara, acho que eu vou correr aqui, eu vou fazer uma maratona hoje aqui, não sei lá para onde eu vou parar. E a gente continuou correndo. E aí, gente, a gente começou a entrar nos lugares lá, umas quebradas, velho. Uns lugares cabulosos. E aí a gente estava correndo num determinado lugar lá. Cara, quando vê do meio do mato surge um cara, velho.
Imagina, você já está meio cabuloso. E começar a passar na minha mente assim, cara, eu acho que eu vou morrer, cara. Eu acho que os caras vão pegar a gente aqui, cara. Porque eu fui entrando numas bocadas, gente. Eu falei, cara, eu acho que já era, cara, acabou, né? E aí eu falei, meu Deus. E aí quando vê, sai um cara do meio do mato, gente. E ele sai assim, ó, apareceu, eu falei, Jesus Cristo. Aí o cara passou e já olhou assim, um cara esquisito, gente. E o cara já passou olhando assim para mim, falei assim, nossa, já era, morri. Esse cara vai matar nós, cara. Aí o cara passou olhando assim pra gente assim, ó. E aí ele pegou, olhou pra gente assim e falou assim, cara, olha aqui, ó. Chuva de bênção do papai sobre a sua vida. Eu falei, Jesus, cara, que é isso, mano? De onde saiu esse cara, velho? O cara saiu do meio do mato lá, chuva de bênção na minha vida, sobre a vida do Luciano. Sabe o que Jesus ministrou na minha vida naquele momento? Eu não dormito, eu estou o tempo todo guardando vocês, eu estou do lado. Aí é só para mostrar para você que eu estou de olho em vocês, que eu estou guardando, porque a palavra do Senhor tem uma promessa sobre a sua vida, meu amigo. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. E outra palavra lá em João diz o seguinte, que aqueles que são nascidos de Deus, o diabo não toca. Por isso que ele não dormita. O diabo nem chega perto aí. Você está de olho nele. Você está feliz ainda? Melhor do que você prevenir e fazer várias coisas, é você ter o guarda de Israel do seu lado, meu amigo. Guarda de Israel. Eu ando de moto direto para fazer os meus trabalhos. E cara, a gente ora, a gente presta atenção, mas cara, a gente sabe que moto precisa do guarda de Israel, cara. Porque para acontecer alguma coisa é muito fácil. Nós precisamos do guarda de Israel em todo o tempo na nossa vida, cara. Às vezes a gente previne, faz tantas coisas, mas nós necessitamos do guarda de Israel, que é aquele que não dormita, não cochila. Então o que nós precisamos fazer em 2023? Para que a gente possa entrar nesse lugar que Deus tem para nós em 2023. Ezequiel 47, o profeta ele tem a visão, e aí o anjo vai levando ele para avançar sobre as águas. A cada 500 metros que ele ia avançando, que ele ia indo, as águas iam subindo. Pegou nos tornozelos, depois foi subindo, até chegar a um ponto aonde ele teve que mergulhar. Teve que mergulhar. E quando você mergulha, acontece algo. Você não tem mais o controle, porque você não está mais pisando no chão. Esse ano de 2023, entenda isso. Jesus, Ele está te convidando para você mergulhar e ir lá para o profundo, cara. No profundo é maravilhoso, porque no profundo, conforme você vai avançando, aquelas vozes que você ouvia vai ficando tudo na superfície, vai ficando tudo lá em cima. Sabe aquelas vozes que você estava ouvindo? A partir de hoje, em nome de Jesus, você não vai ouvir mais. Porque você vai mergulhar lá no profundo com Jesus, cara. Você vai perder, é lógico que nós temos que ter um controle, nós somos pessoas responsáveis, mas chega até um ponto, e tem um determinado ponto que nós precisamos entregar o controle total das nossas vidas na mão de Deus, cara. Às vezes você está tentando ainda ter controle, mas Deus já falou para você entregar o controle nas mãos dEle, que Ele está te guardando, Ele é o guarda de Israel, cara. E tem coisas que ainda a gente não aconteceu na nossa vida, porque a gente está com medo, a gente está com dúvida, a gente não quer renunciar, então a gente fica prendendo aquilo. E aí, aquilo, o que quer dizer? Aquilo é porque você está com controle nas suas mãos. E Deus está falando para você o seguinte, meu amigo: você quer viver o extraordinário de Deus? Você quer viver promessas, coisas maravilhosas em 2023? Você vai ter que entregar o controle nas minhas mãos. E quando eu falar para você renunciar a algo, caminhar sobre uma palavra, caminhar sobre algo que eu estou falando para você, e até agora o seu medo estava te paralisando, a dúvida estava te paralisando,
ano, eu repreendo em nome de Jesus e declaro sobre sua vida, todo medo, toda dúvida está sendo cancelada agora sobre sua vida. Você não vai caminhar pelo seu controle, você vai caminhar por fé. A palavra que Deus liberou sobre a sua vida, você vai caminhar sobre ela, você vai renunciar aquilo que precisa renunciar, entregar o controle nas mãos dele e vai mergulhar, cara. E vai mergulhar. O da hora do mergulhar é que além de quando você vai indo, o mergulhador, conforme ele vai indo para o mais e mais profundo, as vozes vão ficando na superfície, as circunstâncias vão ficando tudo lá, e o único barulho que ele ouve no profundo é o barulho das águas, é o som da voz do Espírito Santo de Deus. Sabe, deixa eu falar algo para você. Deus não está interessado na sua habilidade, Deus está interessado na sua sensibilidade para 2023. O maior interesse de Deus é na sua sensibilidade. Quem que tem sensibilidade espiritual aqui? O homem espiritual é aquele que discerne todas as coisas espiritualmente. Nesse ano você vai discernir todas as coisas espiritualmente, mas se você quer ter sensibilidade, vai precisar mergulhar lá no profundo, cara. Vai precisar mergulhar no profundo. Não espere uma onda vir para você tomar alguma ação. Quando vem uma onda, o que a gente faz? A gente vai enfrentar ela no peito, deixar ela bater na gente, para a gente fazer alguma coisa? Não, o que a gente faz? Vem a onda, a gente mergulha no profundo. Quando aconteceu aquele tsunami lá na Indonésia, existia mergulhadores que estavam lá no profundo. Eles não sentiram nada de tudo aquilo que estava acontecendo lá em cima. Quem está no profundo pode até estar passando por circunstâncias terríveis, mas ele se mantém de pé. Ele se mantém de uma forma, queridos, que nós olhamos para esse cara, ele é a casa alicerçada sobre a rocha, e não uma casa alicerçada sobre a areia. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele é a casa alicerçada sobre a rocha, não é a casa alicerçada sobre a areia. Ele é aquele que ouve a palavra e pratica. Então quando vem os momentos difíceis, que podem vir em 2023, eu quero declarar sobre sua vida, a sua casa vai se manter de pé, porque a sua casa, ela está alicerçada sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Porque você nessa noite está decidindo, mas se eu estou entendendo o que o Espírito Santo está falando para mim, eu não estava nesse profundo, eu só queria ficar no rasinho, porque o rasinho é gostoso, porque ali a água está morninha, ali eu queria ficar só ali, eu queria ficar na zona de conforto, ou eu até avancei um pouquinho, mas eu quis ficar aí na superfície. Sabe por quê, Marcel? Chegou até aqui perto da minha nuca, mas eu queria ainda ter controle de algumas coisas, eu não quis renunciar a algumas coisas ainda da minha vida, então eu fiquei com o pé aqui no chão, Marcel. Mas cara, agora eu quero falar algo para você. Sai desse lugar em nome de Jesus e mergulha no profundo de Deus. Cara, entenda algo aqui, cara, que eu quero falar para você. O mergulhador, conforme ele vai mergulhando no profundo, ele mergulha. Quem já foi mergulhador sabe disso. A pressão vai aumentando. Quanto mais profundo você vai, a pressão aumenta. A pressão vai aumentando. Só que o cara, conforme vai acessando níveis mais profundos, ele vai tendo as maiores revelações em Deus. Ele vai vendo coisas maravilhosas de quem está na superfície, no raso, não vê. Mas o cara pode estar até passando pressões, provas de fogo, mas ele está vendo o inefável, ele está vendo revelações, coisas maravilhosas no profundo. Eu quero declarar sobre o seu nome de Jesus. Você pode até passar por pressões, entrando nesse profundo com Deus, mas você vai ter grandes revelações em Deus sobre a sua vida. A sua sensibilidade espiritual vai ser aumentada em nome de Jesus. Não espere que a pedra caia sobre você, mergulhe na pedra. Olha o que diz Mateus capítulo 21, versículo 44. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Queria te convidar a ficar de pé. Eu vou explicar esse versículo para vocês. Preste muita atenção agora no que eu vou falar para vocês, que aqui tem uma chave muito poderosa, cara. Aquele que cair sobre essa pedra
será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Sabe a raiz da palavra aqui, despedaçado? Significa santilau, que significa romper-se. Então aquele que se lança em Jesus, se lança sobre a pedra fala de Jesus, ele é a pedra angular. Aquele que se lança em Jesus, que quer mergulhar no profundo, vai ser despedaçado o quê? Rompimento. Coisas que estavam te travando, vai haver um rompimento sobre a sua vida. Para aquele que quer mergulhar no profundo, para aquele que quer se lançar em Jesus, acontece, cara, um romper na nossa vida, um rompimento, cara. Agora olha o que diz a outra parte do versículo: e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. A raiz da palavra pó significa linkmal, que significa alguém que será peneirado. Alguém que será peneirado. Meu amigo, 2023, você não vai ser peneirado em nome de Jesus. Não vai ser reduzido a pó. Você vai ter o que? É rompimentos em áreas da sua vida, para você acessar grandes coisas em Deus, em nome de Jesus. Mas para haver esse rompimento, precisa se lançar, cara. Precisa mergulhar em Jesus. Precisa lá no profundo. Precisa mergulhar nele, cara. Eu queria te convidar, meu amigo, a ter essa oportunidade. Eu não ia fazer, mas eu vou fazer. Eu queria, só como um ato profético, hoje é o primeiro culto de ceia, mas eu queria te convidar, a você que quer cravar esse dia como um rompimento na sua vida, a vir aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu vou orar por você. Vai ser um rompimento em várias áreas da sua vida. Vai haver um agir sobrenatural de Deus. Eu quero declarar que pessoas que vão vir aqui à frente, através desse ato profético, você vai ser curado, cara. Você vai ser curado de coisas que você tem buscado em Deus. Você vai ser liberto em nome de Jesus. Precisa se lançar, cara. O evangelho não se trata, quando nós oramos o Pai Nosso, é Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Não é eu vou até o reino, eu trago a existência do reino. Eu vou e trago. A palavra do Senhor fala assim, ó: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Não é Jesus vindo até mim, é eu indo até Jesus. É: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei alívio. Você que tem sede, a palavra do Senhor fala assim, ó: você tem sede, então venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Pode vir mais aqui à frente, aqui para dar espaço para as pessoas ali, ó. Pode vir mais à frente. Eu queria chamar aqui todos os líderes de GC, pastores, se estiver aqui. Vamos impor as mãos sobre a vida dessas pessoas. Está havendo um rompimento aqui na vida delas aqui nessa noite. Está havendo aqui um agir sobrenatural de Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, cada líder aqui agora vai orar, vai impor as mãos sobre a vida dessas pessoas. Pai, no nome de Jesus, que venha o Kairos de Deus, um novo tempo na vida dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Pessoas aqui nessa noite, elas sejam curadas, elas sejam libertas, que haja um rompimento, Pai, na vida delas. Elas estão lançando sobre a pedra, sobre Jesus, e vai haver um romper em várias áreas da vida delas, Pai, em nome de Jesus. Libera aquilo que o Senhor tem para liberar na vida delas aqui nessa noite, para que elas possam viver um 2023, Pai, maravilhoso. Pessoas que estão lá atrás, pessoas que estão no meio, em nome de Jesus, Pai, libera aquilo que o Senhor tem para liberar sobre a vida delas aqui nessa noite, em nome de Jesus. Não seremos abalados, não seremos abalados.
não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Você pode levantar suas mãos e declarar isso com fé, vamos! Seus inimigos cairão. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados,
confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Os seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele. Mais alto nome não há, mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, mais alto nome não há, mais alto nome não há, Jesus, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Quem está sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui, cara? Queria convidar o pessoal do staff para trazer a ceia aqui à frente. Nós vamos ceiar agora, meu amigo. Que maravilhoso uma primeira santa ceia dessa, né, cara? Estar à mesa com Jesus, olhando nos olhos de Jesus. Jesus não tem migalha para você de mesa, cara. Jesus tem banquete para você na mesa, cara. Através do sacrifício de Jesus, você não é mais um gentil, você faz parte, você é filho amado de Deus. E Ele fala para você nessa noite: eu quero continuar conversando com você. Senta à mesa. Então eu queria convidar você a sair. Quem está nesse corredor, pega aqui o cálice aqui. Você que está do lado de cá, pega por aqui. Você que está aqui no meio, pode vir por aqui. Pode pegar aqui o cálice e o pão. Nós vamos ceiar já, em nome de Jesus. O sol se apagou, o amor se entregou.
A morte não pode entender como ele pôde vencer aquela cruz. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Levante suas mãos. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele veio, te espero. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele veio, te espero. Meu Deus, é que a gente continua uma ceia dessa, meu Deus do céu, cara. Deixa eu falar algo para você. Você veio aqui à frente, tem pessoas que vieram aqui e colocaram enfermidade diante de Jesus, pessoas oraram. Eu quero testificar e falar para você o que Jesus falou para mim. Jesus curou pessoas aqui nessa noite. Você está curado, cara, para a honra e glória do Senhor Jesus. Pode fazer o diagnóstico lá, para glorificar o nome dele. Você foi curado, cara. Tem pessoas que foram curadas aqui de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Pessoas foram curadas, pessoas que não estavam conseguindo dormir. Aqui nessa noite você vai voltar a dormir a partir dessa noite. Sabe por quê? Porque você se lançou na rocha, cara. Quem se lança na rocha é despedaçado tudo aquilo que precisa haver um rompimento na nossa vida, cara. Jesus é tão lindo, cara. Eu quero falar para você, Jesus te curou, velho. Você que está no online aí, você se lançou, Jesus te curou, cara. E quanto mais você entrar nesse ano 2023, mergulhar nesse profundo, pode haver mais e mais pressão. Só que a azeitona, quanto mais ela é pressionada, mais óleo sai da azeitona. Quanto mais ela é esmagada, mais azeite sai. Vai transcorrer muito óleo da sua vida, porque você vai mergulhar no profundo. Vai ter mais pressão sim, mas vai sair de você muito óleo, em nome de Jesus, 2023, que vai tocar e ser liberado sobre a vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Porque você está se lançando na rocha. Você não vai esperar a água vir até você. Você vai se lançar na água, você vai mergulhar no profundo. Deus não está interessado na sua habilidade, Deus está interessado na sua sensibilidade. Eu declaro em nome de Jesus, selando essa palavra de novo sobre sua vida. A sua sensibilidade espiritual está sendo aumentada aqui nessa noite. Você vai ouvir com mais clareza e nitidez a voz do Senhor Jesus. Jesus está na mesa, está sentado, Ele está olhando para você. Ele está falando, eu continuo falando com você. Cara, é maravilhoso o que Jesus fez por nós. Porque Jesus, Ele cumpriu tudo aquilo que estava designado para Ele fazer. Ele não falhou, não pecou em nada. Ele foi até o fim. Mas tenho certeza, a maior motivação de Jesus é que Ele pode olhar para mim e para você hoje, ter entregue essa autoridade, essa chave para a igreja. E através da obra da cruz, Ele verteu o sangue, Ele olhou para mim e para você. Eu vou trazer salvação para os meus filhos.
A palavra do Senhor fala que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Todos nós, sem exceção, todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Mas através do sacrifício de Jesus, Ele te deu livre acesso ao Pai. O véu ele foi rasgado. E hoje tem salvação para você e para sua casa. Em nome de Jesus. E o que nós estamos fazendo aqui nessa ceia? Nós estamos relembrando o sacrifício de Jesus, a morte, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e hoje Ele está habitando em nós, gente. Nós estamos relembrando agora a ceia com Jesus, e esse momento ele é tão maravilhoso, porque quando aqueles caras que estavam lá a caminho de Emaús, aqueles discípulos, que estavam lá injuriados, que estavam insatisfeitos, decepcionados, essa é a melhor palavra. Aí Jesus começa a trocar ideia com eles. Mas cara, você não lembra daquilo que está escrito na velha aliança? Lembra que foi falado lá? E eles não estavam entendendo quem estava falando com eles. Mas só tiveram um aumento na sensibilidade espiritual. Ao partir do pão, os olhos deles se abrem e eles reconhecem quem estava ali. Na hora que parte o pão, cara, o cara que estava andando com a gente era Jesus, cara. Ele ressuscitou, Ele está aqui conosco. E na hora que parte o pão, eles reconhecem que era Jesus, Jesus some. Porque agora estamos fazendo morada. Ele está aqui dentro de nós. Olha que maravilhoso, queridos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, ele fala assim: e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice e a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus está voltando para levar a igreja dele, para casar com a noiva. E Ele fala: façam isso até que eu volte. Em João 6 vai falar o seguinte: que aqueles que permanecerem em mim, eu vou permanecer em você. Eu vou voltar, eu vou fazer morada, e nós vamos viver a eternidade juntos. Você pode fechar seus olhos agora e agradecer ao Senhor Jesus pelo aquilo que Ele fez por ti, pelo aquilo que Ele fez sobre a sua vida. Agradeça ao Senhor Jesus pelos feitos daquilo que Ele tem feito na sua vida até hoje, pelo maior feito que Ele fez, que foi entregar a vida dEle, porque Ele muito nos amou. Tem pessoas aqui nessa noite que se arrependeram. Tem pessoas que são curadas, acontecem várias coisas, não tem festa no céu, mas tem festa nos céus quando um pecador se arrepende. Você que se arrependeu aqui nessa noite, quero dizer para você, está tendo festa nos céus lá agora. A festa nos céus quando um pecador se arrepende. É chegado o reino dos céus. Arrependam-se e creiam no Evangelho de Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai. Nós estamos aqui agora te agradecendo, glorificando o Teu santo nome. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez naquela cruz, Pai. Hoje nós só estamos tendo esse privilégio de sentar à mesa com o Senhor, de estarmos aqui em igreja, por causa da Tua obra, daquilo que o Senhor fez, Pai, porque o Senhor muito nos amou. Muito obrigado por esse momento aqui, Pai, em nome de Jesus. Que ao partir do pão aqui, os olhos de muitas pessoas aqui se abram, os olhos espirituais se abram para ver revelações daquilo que o Senhor tem para elas, Pai. Em nome de Jesus, que os olhos se abram e que a sensibilidade espiritual delas seja aumentada aqui nessa noite, para ter um 2023 extraordinário, em nome de Jesus. Querido, pode pegar aí o seu cálice aí, pode abrir, comer do pão, beber do cálice, em nome de Jesus, enquanto a gente vai estar aqui louvando.
e Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Te esperamos, Ele venceu, ressuscitou em glória. Ele veio, te esperamos, e Ele venceu a morte. Amém. Obrigada, Jesus, por essa noite maravilhosa, Pai. Nós entendemos, Deus, que o Senhor conta comigo e com cada um que está aqui para fazer e realizar essa obra maravilhosa, Deus. Pai, aqui está jovens posicionados, família posicionadas, Pai, que entenderam, Senhor Deus, que nós precisamos nos lançar, precisamos trazer o céu na terra. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite maravilhosa. Amém. Glória a Deus. Boa semana, gente. Deus abençoe.